Você já teve, assim, pessoas que você teve como exemplo na sua vida? Algumas que traziam e te mostravam algo que você também deveria se tornar? Eu já tive, eu tenho certeza que você que está aí do outro lado também. Desde sempre, nós nos espelhamos em pessoas que estão ao nosso redor. Algo que eu goste, algo que me faz falta, é normal tudo isso. Mas sabe o que que não é normal? É você perder a sua própria identidade em busca de ser aquela outra pessoa e se esquecendo que essa pessoa também está fazendo o caminho de saber quem ela realmente é. Então, assim, não se esqueça, a sua identidade, ela é só sua. Não busque em outros aquilo que já está dentro de si. Fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai ter, assim, muita coisa para falar a esse respeito. Identidade e referência. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Ligiane e esse é o tema que a gente tem para hoje: identidade e referência. Quem é que tem sido a sua referência? Em quem você tem buscado conselhos e exemplos? Olha, há muito tempo atrás, tô brincando, não muito tempo atrás, assim, em volta de uns 6 anos, eu tinha convívio com uma pessoa. Não era muito, mas tive a oportunidade de conviver com uma pessoa que era tida como exemplo no meio onde eu estava. E um certo dia, Deus me mostrou algo a respeito daquela pessoa. Sabe o quê? Que o diabo havia roubado a identidade dela. Eu vi claramente isso em sonho ou visão, sinceramente não tenho certeza do que foi. Mas eu vi claramente que o diabo havia roubado a identidade dela. E isso foi tão real para mim na ocasião que eu cheguei a comentar com ela que o que eu vi. Eu não sabia exatamente como ela estava, como ela se sentia, mas eu contei para ela. Aí sabe o que eu achei assim interessante, vamos dizer assim? Aquela pessoa que era tida como referência no meio onde eu estava, numa comunidade cristã onde eu estava, ela mesma não sabia quem ela era, mas ela influenciava a muitos, a muitas. Então, assim, isso me fez pensar, desde então, tipo, em quem eu tenho colocado os meus olhos, em quem tem sido a minha referência. Tipo, são pessoas normais, não, o problema não é ela, o problema somos nós, buscarmos algo que deve ser buscado em Deus e dentro de nós, porque Deus já colocou todas as coisas dentro de nós, ficar buscando em pessoas ao nosso redor, na comunidade, na família, em todos os meios sociais que a gente vive, na internet, o que tem sido muito comum até. Então, assim, em quem você tem buscado a sua referência? Quem tem sido o seu maior exemplo? Eu quero te chamar a atenção para exatamente isso. Eu tive essa experiência pessoalmente e mais, pela internet também, porque tem pessoas que são colocadas como evidência e nós admiramos, isso é verdade. E esses dias, recente, teve uma dessas pessoas que eu tinha como referência numa certa época da minha vida e realmente é uma excelente pessoa. Mas aí eu vendo um testemunho que ela estava dando em um certo lugar, um podcast. Aí ela falou o seguinte, que numa da época, e calhou realmente numa época que eu olhava como referência, ela ela estava passando por um processo de... Não era cura ainda. Ela era compulsiva, uma compulsiva por compras naquela época, onde ela se colocava como um padrão de mulher a seguir, mas ela mesma estava, ela estava vivendo uma vida triste, lamentável. Uma pessoa compulsiva por compras, onde até os cartões estouraram, escondia já do marido. Então, assim, isso para dizer o quê? Ah, você tá julgando a pessoa? Não. Todos nós, é para sabermos, eu e você, todos nós somos seres humanos, filhos de Deus, em transformação, em um processo de transformação até a vinda de Jesus. Por isso,
A gente anda, às vezes cai, levanta, ok? Até aí tudo bem. O problema é que algumas dessas pessoas que Deus colocou para ser referência de outras, em algum tempo atrás se colocaram como modelo perfeito a ser seguido. E quando elas caem, o que acontece? As outras pessoas que ficam ali, eu não vou falar idolatrando, que talvez seja muito pesado, mas fica ali reverenciando. E quando essa pessoa cai, eles também caem juntos. E esse é o grande problema. Você e eu, ouça bem, olha aqui, ó. Você e eu devemos nos lembrar que perfeito só Cristo. Então, assim, para de ficar colocando todas as suas expectativas em homens. Infeliz do homem que confia e que apoia a sua confiança em outro homem. Confie em Deus. Busque referência na palavra dele. Tem pessoas de Deus que fazem sim, sabe? O próprio apóstolo Paulo, em algum dado momento, numa das cartas, ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vocês entendem assim o peso dele falar isso? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Realmente havia uma convicção de que ele era imitador de Cristo. Ainda assim que alguém venha e fale, sede meus imitadores. Você tem que saber quem é Cristo. Você tem que saber na palavra quem é Cristo para você e eu não sermos enganados por nós mesmos. Pela nossa própria... o nosso olhar cobiçoso de olhar para outros e querer ser ou querer... Não, para. Isso aí é quando a gente é criança. Hoje nós somos adultos, pensantes, com a fé inteligente. Inteligente. Então, assim, a sua identidade é só sua, querido. Você não vai ser igual a fulano, a ciclano. Você não é nada disso. Você não é ele ou ela. Você é você. E Deus te criou com uma essência e com uma singularidade, que é nesse ponto que Deus vai te usar, que Deus quer falar com você. Lembre-se que Deus não é nenhum imitador, ele não é cópia, ele não copia, ele cria. Você só sabe realmente a sua identidade se você estiver em Deus, senão você só vai ser mais um iludido, deslumbrado com o mundo e com as pessoas do mundo. Porque nem elas sabem quem são, mas elas querem te afirmar que o que elas pensam ou o que não são é a melhor coisa a seguir. E se você não tiver a cabecinha muito centrada no Senhor, você vai junto. Como muitos têm ido junto. Como muitos têm sido arrastados para essa mentira de ser igual ou ser totalmente diferente ou você só é o que você é em Deus. Lembre-se disso. Que Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua mente e que desfaça e quebre toda fortaleza na sua mente, toda mentira de Satanás que diz que você não é nada porque você não se parece com aquela ou aquela referência. Você é, porque você está em Cristo Jesus. Fica na paz e Deus abençoe.